Estamos ao vivo, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, professor Paulo Flores, a nossa querida professora Dalsa, que fazia muito tempo que não tinha oportunidade de vê-la, professor Fábio Gonzalez, que está chegando aí, ali. Muito prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo. Nós estamos hoje fazendo o início de uma nova editoria no CBC Team, na qual nós teremos as conversas de autor. E no dia de hoje, nesta noite, vamos conversar sobre o livro organizado pelo professor Paulo Flores, que se chama ATM Diagnóstico por Imagens. Esse livro foi prefaciado pelo nosso querido colega também, Fernando Westphalen, né, que fala, eu vou me permitir repetir um trecho. Livro de fácil leitura, com conteúdo conciso, e apresentado em uma sequência lógica de capítulos, desde os aspectos biológicos da ATM, passando pelos exames indicados para sua avaliação, os aspectos clínicos e imaginológicos das alterações mais frequentes, finalizando com excelentes capítulos laudando tomografia e ressonância magnética. Muito obrigada a todos. Eu estou aqui apenas como apoio, né? Vou repassando as perguntas que nós tivermos no chat. Professor Paulo, toda a palavra com o senhor. Primeiro, os amigos são sempre muito generosos, né? Essas palavras de Fernando são de uma generosidade que é a cara dele. E segundo, eu gostaria de começar dizendo que um livro não é feito a duas mãos. Um livro é feito a muitas mãos, e essas mãos, naturalmente, são escolhidas pelo organizador, como você bem falou, né? E são mãos de quem tem conhecimento profundo sobre o assunto e que pode trazer uma contribuição significativa para um livro-texto. E assim foi feito, né? Isso foi um projeto que amadureceu desde o ano 2000, até para vocês terem uma ideia de como a construção de um livro ocorre, e veio amadurecendo ao longo do tempo. E como a gente conversa sempre informalmente, e estávamos conversando aqui há pouco tempo atrás, né, era um livro que tinha a pretensão de falar de ressonância de ATM, o nome era esse na época, e hoje, em função da demanda pelo conhecimento a respeito de tomografia, que é o que se faz mais fácil e comumente no dia a dia, a gente incluiu a parte de tomografia, mesmo porque as alterações ósseas são melhor delineadas em imagem de tomografia. E chegamos a esse resultado final, que eu espero que todos gostem. Está ótimo. Professora Dalsa, quer cumprimentar o pessoal que nos assiste, nos contar um pouquinho aí da Venezuela? Por favor. Boa noite, obrigada. Um prazer estar aqui com amigos, revendo. E estava aqui escutando o professor Paulo falar, e eu admiro tanto a simplicidade do professor Paulo, a generosidade dele, porque é uma pessoa, um profissional que tem tanta experiência nesta área, que ele sozinho poderia escrever 50 livros. E ele teve essa generosidade de convidar amigos para participar, para acompanhar mais um filho dele, porque acho que esse aqui é o terceiro filho, né, professor? O quarto filho que já faz. É o terceiro, então, o quarto ainda está em projeto. Oh, meu Deus! Então, estou muito honrada, professor, estou muito agradecida,
e sempre lhe admirei. Graças a Deus teve a oportunidade de poder ser sua amiga agora. Estou feliz, estou muito feliz, muito feliz. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Que ótimo. Professor Fábio, acho que o senhor poderia falar um pouquinho, né, sobre a sua atuação, tendo em vista que nós estamos lhe conhecendo, a maioria está lhe conhecendo, né, agora. Então, por favor, fale um pouco sobre o senhor também. Ok, vocês me ouvem bem agora? Sim. Sim. Ótimo, maravilha. Eu sou médico radiologista por formação, eu me especializei em cabeça e pescoço, e eu sempre tive um grande interesse pela área odontológica, particularmente. Então, foi realmente uma dádiva conhecer o Dr. Paulo Flores. Eu tive a felicidade de conhecê-lo num congresso baiano de imagem, voltado para a área odontológica. A doutora Viviane Sarmento, que é uma amiga em comum nossa, coordenou e me convidou. E a gente dividiu um módulo. E a partir dali, daquele contato, a gente começou a ter uma troca de conhecimento, enfim, de informações, a gente começou a compartilhar casos, e a amizade foi crescendo a cada dia, e eu fui aprendendo cada vez mais com esse professor que está aqui com a gente, que é um grande prazer, realmente estar participando aqui de uma live, de um bate-papo com ele. Tive a felicidade de contribuir um pouco com esse livro. Já tem outros projetos aí que a gente está fazendo conjuntamente, que eu vou poder participar um pouco mais. Ele me deu essa honra de escrever um capítulo num livro que a gente vai fazer, e vai sair ainda, vou antecipar um pouquinho aqui a coisa. E basicamente é isso, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Enfim, eu gosto muito desse contato com todo tipo de profissional que lida com a cabeça e pescoço. Eu acredito muito no trabalho multiprofissional, com médicos, dentistas, nutricionistas, enfim, todo mundo que lida com essa área. Eu acho que essa troca de conhecimento só faz a gente crescer. Perfeito. Eu, quando vi o livro, pensei assim, como eu queria esse livro lá em 1997, né? Olhando as minhas primeiras imagens de ressonância de ATM, né? Com muita dificuldade, né? De compreender esses processos, trabalhando numa clínica médica na qual a gente precisa vencer algumas barreiras de comunicação, né, doutor Fábio? Se reconhecer enquanto profissões, né? E eu sempre penso muito nisso, assim, no quanto hoje nós podemos contribuir com os jovens radiologistas que ingressam na profissão, deixando esse legado de livros. Eu comecei também a pensar, professora Dalce e professor Paulo vão se lembrar muito bem, o único livro de radiologia odontológica que existia na biblioteca da minha instituição, quando eu fiz graduação, era o livro do professor Mataldi. Sim. Né? Gomes Mataldi. Isso, que foi um precursor, né? Porque naquela época nós tínhamos uma dificuldade enorme de acesso, né, a livros que eram importados, muito caros, muito difíceis, inclusive até de comprar, tinha que alguém ir para o exterior para trazer um livro, né? Então um professor trazia um livro novo, a gente ficava como, né, como abelhas em volta, querendo ver. E o quanto nós evoluímos nesse aspecto nos últimos anos, hoje, inclusive, com a possibilidade de e-books, etc. Mas a gente gosta de pegar o livro na mão, folhear, sim, gosta de ter na prateleira, né? E olhar e saber que ele está ali. Então, professor Paulo, por favor, conte para nós como surgiu a ideia desse livro especificamente. Nós temos, isso é uma preocupação permanente nossa. Agora, você falando de livros estrangeiros, nós tivemos, na verdade, depois de Mataldi, né, professor argentino,
livro excelente, eu tenho até hoje, com as ilustrações maravilhosas, mas a gente teve um pico de restringindo o assunto à radiologia. Nós tivemos um boom de autores nacionais que passaram a dominar e ser os livros de referência das disciplinas, e depois nós voltamos a ter, né, uma invasão, no bom sentido, naturalmente, de autores internacionais, né, que passaram a reocupar o posto de livro didático de todas as disciplinas, da disciplina de radiologia das diversas faculdades. E isso não era muito confortável, para mim não era muito confortável. Daí a ideia e necessidade pessoal de trazer para o papel o conhecimento que a gente vem acumulando ao longo do tempo e construir um texto que se tornasse, né, um livro de referência para os cursos de radiologia odontológica, né? E por isso surgiu o primeiro livro, que foi tomografia, depois o de radiologia, que teve uma difusão muito grande, e agora o de ATM, porque era uma lacuna de mercado. A gente nunca encontrava um livro que falasse exclusivamente do diagnóstico por imagem. Livros livros excelentes, com vertentes clínicas preponderantes, mas imagem, só imagem de ressonância ou de ATM, ressonância ou tomografia, a gente não tinha. Então, nós identificamos essa necessidade, aliás, desde que começamos a trabalhar com esse tema, e resolvemos trazer para a apreciação e o crivo dos leitores esse livro de ATM que, se não está comprado, pelo menos está difundido por aí tudo. A informação está difundida. Eu até vou pedir para que o pessoal, nós estamos transmitindo via Meet, para poder ter todos os 4 presentes aqui, vou pedir que o pessoal do nosso grupo compartilhe aí nos comentários. Nós temos uma gentileza da editora Napoleão, oferecendo 20% de desconto para a compra do livro nos próximos dias para as pessoas que estiveram com a gente nesta live. Isso também é algo muito importante, né? Essa parceria da editora e do pessoal todo da Napoleão, sempre tão atencioso com a gente. Professora Dalsa, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Você tem, professora Dalsa, uma ampla experiência de trabalho clínico, né, no tema. Já tive a oportunidade de assistir vários dos seus cursos, inclusive de conhecer a clínica, né, onde você trabalha, a clínica Félix Boada, né. Houve uma época em que eu ia muito mais para a Venezuela do que nos últimos tempos, né. Pois é. E, enfim, são coisas de fase da vida. Como você vê a Dalsa, assim, sendo quase brasileira, né? Porque você fez a sua pós-graduação praticamente toda aqui na USP, fala um português super bom, né? Como você vê o conhecimento e a desenvoltura do radiologista odontológico para laudar tomografia de ATM? Porque há algum tempo atrás eram raríssimos que trabalhavam junto a clínicas médicas. Com a vinda da tomografia de feixe cônico e o enorme número de equipamentos instalados, né? Aqui no Brasil tudo é sempre muito, 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 né? Porque somos muitos,
eu particularmente vejo que existe uma grande dificuldade, especialmente assim no diagnóstico das patologias articulares. Como é que você vê isso, Adalsa, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo? Olha, você estava me perguntando. Primeiro, queria te comentar em relação com o que você tinha falado. Eu sempre digo que eu sou uma venezuelana que tem um pedacinho no coração muito brasileiro. E ainda ontem a gente estava conversando sobre isso. E eu falava que eu sou muito venezuelana, mas essa minha formação eu devo ao Brasil, porque toda a minha formação na pós-graduação eu fiz lá, graças a Deus. E eu sou muito apaixonada por vocês. Sim, a tua apreciação é totalmente pertinente, mas sabe que, Vânia, há uma dificuldade. Eu penso que, ultimamente, isso está desaparecendo um pouco, essa dificuldade. Por quê? Eu vou te contar a minha experiência. No ano 2000, depois de fazer o meu doutorado lá na USP, quando eu voltei para a Venezuela, que me enviaram o primeiro paciente para fazer uma tomografia e laudar. Eu passei um mês com as imagens no meu escritório. Eu não sabia o que ia colocar ali. Não tinha nem ideia. E eu me lembro que depois do mês foi uma médica reumatologista que me referiu ao paciente. Ela me ligou muito brava. E aí eu não sabia o que laudar. Por quê? Eu acho que o laudo deve ajudar o clínico na hora que ele vai planejar o seu tratamento. Senão, não tem sentido. Não tem sentido. E uma vez eu estava ali no Brasil, assisti um congresso, um curso de joelho. Eu não quero aprender joelho, eu só queria saber quais eram essas ponderações que eles usavam para joelho. E isso mudou um pouco a minha maneira de laudar. Era o professor Abdala, é um médico cirurgião muito conhecido ali no Brasil, muito famoso. E ele convidou um traumatologista para que conversara com os radiologistas do que ele, como traumatologista, o que queria que o radiologista laudasse. E ele falou o seguinte: radiologista lauda como se fosse outro radiologista que vai ver o seu paciente. E eu não entendo. E ele tem razão. A gente tem que ser mais clínico na hora de laudar. E é uma das virtudes que eu vi no livro também do professor Paulo, que é uma maneira mais fácil das pessoas masticarem. Sim, ainda há muita dificuldade, mas eu acho que este tipo de literatura, este tipo de obra, ajuda. E eu acho, mais do que na parte de tomografia, na ressonância magnética. Nossa. Muito. Aí é muito difícil. Eu acho que são poucas as pessoas. Por quê? E eu não vou falar de outros países porque não é a minha experiência, mas aqui na Venezuela, os médicos não laudam da maneira que o professor Abdala falou, como se fosse outro radiologista que ia ver aquela imagem. Então, a gente tem que ver um pouco mais com essa parte clínica. E eu acho que é uma das grandes virtudes que tem esse capítulo do livro do professor Paulo, que ele é fácil uma pessoa que não seja radiologista, ele pode entender completamente, totalmente, o que ele está lendo naquele laudo. Então, sim, apoio totalmente a tua opinião, a tua observação, mas eu acho que isto está melhorando. E sabe o que mais vejo com alegria? Vejo que há interesse por esta área. Como você falou, faz 20 anos atrás, se você tinha um curso de articulação temporomandibular, não tinha muita gente. Tinha 10 pessoas, 15 pessoas. E você vê hoje tantas pessoas interessadas no tema. E outra coisa que eu estava vendo quando o professor Paulo estava conversando, e as pessoas falam, outro livro de articulação temporomandibular. Não é outro livro. Não. É um livro. Você pode ter um livro de Åkesson, ele fala outras coisas completamente diferentes, mas isto aqui é um livro para laudar todo. Mesmo que só o capítulo final seja específico para isto, o livro todo é para a gente saber como laudar. Então, eu penso que sim,
houve essa dificuldade, pero obras como esta, pues, vão conseguir que as pessoas consigam ter um critério melhor na hora de fazer esses laudos. Perfeito, Adalsa. É aquela questão de conhecer a plausibilidade biológica dos mecanismos que estão levando as imagens que nós estamos vendo. Totalmente. E eu creio que o que dificulta também um pouco é que a proporção de tomografias de ATM em uma... A proporção de tomografia... Me desculpem que às vezes alguém pede para entrar, eu não sei como é que está sendo isso, mas, enfim, talvez até meus alunos aqui. Mas, enfim, o número de tomografias de ATM numa clínica de radiologia odontológica é infinitamente menor do que outros estudos, né? E isso faz com que na rotina diária se leve muito mais tempo para fazer o laudo do que dos outros exames. Então, ter uma obra de referência que com a consulta, né, repetir a consulta cada vez que tem um caso, né, olhar, estudar, isso também faz parte, né, de significar esse conhecimento e de reter esse conhecimento. E eu queria ouvir do professor Fábio como foi isso do lado da área da radiologia médica, né? Não só com a tomografia, mas também com a ressonância. Bom, isso é bem interessante, porque particularmente na cabeça e pescoço, a cabeça e pescoço até pouco tempo atrás era o patinho feio da radiologia. Era a área que ninguém queria fazer, porque, enfim, tinha pouco volume, uma série de outras coisas. E, particularmente na área odontológica, a ATM era aquele exame que ficava correndo de pilha em pilha. Tá? Ninguém queria laudar. Ficava como tenta o CT no começo, né? Tomografia, ressonância, era sempre empurrado, porque ninguém fazia, ninguém tinha conhecimento, enfim, e ficava todo mundo correndo, assim como o pescoço também. Então, a radiologia da cabeça e pescoço, a partir do momento que a gente começou a sair do mundo do radiologista, a gente começou a procurar conversar com os colegas solicitantes, do odontólogo, o cirurgião de cabeça e pescoço, o otorrino, que é uma coisa que eu acredito e faço muito, o Paulo sabe disso. A gente começou a parar de falar a linguagem do radiologista, a gente começou a falar a linguagem do médico solicitante. A gente começou a entender o que ele quer e como fazer um laudo de uma forma que ele entenda o nosso laudo. Então, essa foi a grande virada, quando o radiologista saiu do mundo dele, saiu da toca dele e começou a interagir. Então, essa é uma coisa que eu acredito muito, na verdade, essa coisa de contato com o colega. Tá? E isso estreitou muito, realmente, a nossa relação com os médicos solicitantes e a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito com dentistas, muito com cabeça e pescoço, e enriqueceu muito meu laudo e facilitou muito a minha linguagem. Eu parei de ficar falando em lesão com hipersinal em T2, hipossinal em T1, com realce, não sei das quantas, tá cometendo tal e tal espaço. Espaço é uma linguagem que o pessoal não usa. Espaço o quê? Acometeu que estrutura desse espaço? Musculatura, músculo pterigoide, acometeu a unidade 18, enfim. A gente começou a falar a linguagem do médico solicitante. Quando esse mundo se abriu para mim, eu vi que esse era o caminho, eu comecei a ver a radiologia com outros olhos. E a radiologia começou a ficar mais plausível para todo mundo. O pessoal começou a entender o que era um exame de imagem. Eu tenho um grupo hoje com 200 colegas, só tem eu de radiologista. São 199 cirurgiões de cabeça e pescoço, oncologistas, enfim, otorrinos, que a gente discute casos, mas discute caso com a clínica, que é muito importante. Você não pode lá dar um exame sem uma clínica. Eu ficava super frustrado quando eu recebi um exame e estava lá, ressonância magnética da TM, ponto. Mas por que o colega pediu? Qual é a dúvida dele? Qual o quadro do paciente? Então, eu não me conformava com isso. Então, eu comecei a correr atrás dos contatos. Chegava um exame de um médico novo, que eu não tinha contato com esse pedido sucinto, eu tratava de arranjar o telefone e ligar para ele. Opa, amigo, tudo bom? Meu nome é Fábio Gonzalez, sou médico radiologista. Por que você pediu esse exame? O que você está esperando nesse exame? Qual a sua suspeita clínica nesse exame? Pronto, e a partir daí tudo mudou, amigo. Aí realmente a radiologia começou a se transformar, e particularmente a cabeça e pescoço deixou seu patinho feio aqui em Salvador,
a gente começou a crescer, porque começou a acreditar, o pessoal começou a acreditar mais no exame de imagem, a partir do momento que tinha essa troca de informação. Perfeito, maravilhoso isso. Hoje eu recebi um e-mail com uma informação que eu achei espetacular. Pena que está em alemão e que eu não entendo nada, né? Mas é um podcast em alemão da Sociedade Alemã de Radiologia Médica em geral. Se tivesse escrito, a gente podia usar o Google, né? Mas está falado, então já fica um pouco mais difícil. Falando sobre um tema que, num primeiro momento, eu não entendi, mas em seguida consegui perceber a intenção, sobre a diversidade necessária na radiologia. E exatamente nesse sentido de trabalhar junto, de conviver com o clínico, de colaborar com os colegas, né? Porque uma coisa, e Paulo vai saber bem do que eu estou falando, uma coisa é um grupo de Facebook que joga uma imagem e pergunta qual é o seu diagnóstico. E aí vem, às vezes, coisas muito boas, às vezes, coisas não tão boas, né? Outra coisa é a gente manter uma rotina de colaboração, né? E essa é uma das intenções dessa comunidade que a gente começou há algum tempo presencial, né, Paulo? Com encontros ótimos, mas que a gente está trazendo, então, para o mundo virtual agora, para tentar atingir um número maior de pessoas. Mas excelente as suas colocações. Paulo, sua vez. A propósito do que Fábio falou, né, eu sempre também uso, isso já faz parte também da minha rotina, Fábio. Eu pego o telefone e digo, olha, mas o que é mesmo que você está querendo? Porque não tem nada aqui, você só disse uma tomografia assim, assado, eu não sei nem, eu não estou vendo o paciente, num primeiro momento eu não estou vendo, posso até reconvocar para conversar com ele, mas eu não estou vendo. Você viu o paciente, você tem uma suspeita clínica, fez um exame clínico, tem uma suspeita. Então, me fala tudo isso, porque diagnóstico é um encadeamento de informações, não é adivinhação. E se você me diz exatamente o que você quer, eu vou te responder exatamente o que você precisa saber. Né? Então, isso hoje é fundamental. Essa interação é fundamental, enriquece, como o Fábio falou, a gente aprende muitíssimo, porque a gente não faz procedimento, e se torna um radiologista prático, que traz informações práticas para quem solicita o exame. Então, isso hoje é a minha rotina também, e não pode ser diferente, tem que ser dessa forma. Uma questão que eu acho interessante comentar é que, no caso específico da Adalsa, eu acho que ela teve uma experiência muito particular de começar a radiologia odontológica em um país, né, Adalsa? Foi. Pelo que eu tive a oportunidade de ver. A gente aqui é filho, é neto de grandes mestres, né, com centros de formação em alguns estados brasileiros, mas a Adalsa foi para a Venezuela abrindo os caminhos. Então, fala um pouco para nós sobre isso, Adalsa. Foi muito interessante, porque eu me formei como cirurgião bucomaxilofacial. Eu me lembro disso. Lá em 1976, em Porto Alegre, faz muito tempo atrás. Mas eu sentia falta de melhorar na parte de diagnóstico. Nessa época, a gente trabalhava no máximo com radiografia panorâmica. E por esse interesse, eu fui aprender radiologia. Só que fiquei apaixonada. Eu me apaixonei pela radiologia. Quando eu voltei em 99 para a Venezuela, não existia essa especialidade aqui na Venezuela. Os nossos professores sempre foram cirurgiões bucomaxilofaciais, porque eles tinham um pouco mais de conhecimento. Pelo menos eles sabiam mexer com as extrabucais e outros tipos de radiografia que, geralmente, o cirurgião maxilofacial tem obrigação de
de conhecer. Então, eram esses professores que davam a parte de radiologia aqui na Venezuela. Quando eu cheguei, olha, vou te contar, se não fosse pela ajuda dos meus amigos, eu não tivesse conseguido nada. E eu tive a sorte de contar com amigos como Cláudio de Freitas, Vânia, a doutora Marlene Fênio, Israel Gil Barker, Hugo Aguayo do Peru, grandes amigos, grandes nomes da radiologia latino-americana que vieram à Venezuela. Só por amizade, porque a gente não tinha nenhum tostão para bancar com as despesas. E eles vieram. E dessa maneira a gente conseguiu mostrar que a radiologia tinha outra cara, que não era só aquilo que a gente tinha aprendido nas nossas universidades. E depois aí os meninos começaram a se entusiasmar. Parou um pouco por causa da pandemia e por causa dos nossos problemas políticos e econômicos, que é muito difícil para nós hoje sair da Venezuela e fazer um curso de especialização. Mas até faz mais ou menos uns 5 anos atrás, tinha se formado umas 23 pessoas na área de radiologia. Temos toda a intenção de abrir a especialização, só que tem uma parte burocrática que é um pouco difícil, né? E isso aí a gente está tentando poder abrir, mas todas essas coisas ficaram paralisadas por causa da pandemia. Mas eu fico feliz. E eu vejo que aumentou muito o interesse pela nossa área, na América Latina toda. Você vê hoje grupos na Bolívia, não só aqui na Venezuela, na Costa Rica, no Peru, no Uruguai. Então, isso aí dá muito prazer, sabe? Eu acho que tem que se formar mais pessoas na nossa área. Faz muita falta. Muita falta. E a gente conseguimos, mas graças a vocês, graças aos amigos que vieram e nos ajudaram a mostrar. Uma pessoa só não pode fazer isso, jamais. Não consegue nunca. E eu tive essa sorte de poder contar com a amizade de vocês que vieram aqui incondicionalmente. Toda vez, como você falou, eu acho que você vinha mais para cá que para São Paulo, para outro lugar lá do Brasil. E agradeço muito por isso. Imagina, foi muito bom, né? Porque a partir desses encontros criou-se a Associação Latino-Americana de Radiologia. Muito devido ao teu esforço pessoal, né? E nós já tínhamos tido vários congressos latino-americanos, mas até, Paulo, você foi presidente do primeiro, não foi? Em 96 aqui. Veja só, faz ali uma semana, né? Então, a gente já tinha tido vários encontros quando, no evento da Venezuela, né, por iniciativa da Adalsa, se criou a primeira diretoria, se fundou a LARID, que ainda funciona muito do amor, da dedicação de todos, né? Mas que teve como frutos a criação da Sociedade Venezuelana de Radiologia, né? Da Argentina mesmo, né? Argentina, Costa Rica. A Costa Rica também. México também, eu creio que também. Eles também têm uma sociedade. Então isso foi muito bom, né? A gente vem retomando, assim, que muitas pessoas não sabem, que o primeiro país a ter radiologia reconhecida como especialidade foi o Chile. Foi o primeiro país a receber a criação da nossa associação internacional, né? Então, a gente tem, enquanto latinos, uma certa tradição na radiologia odontológica que a gente precisa preservar, inclusive deixando estas obras, né, para marcar a trajetória dessas pessoas. Então, Paulo, um pouco mais assim sobre a tua percepção das autorias de capítulos, como isso funciona, né? Como isso funciona para você, como foi essa experiência? Primeiro eu queria corrigir uma injustiça. Não é o meu livro, é o nosso livro. Nenhuma participação é menor. Porque a construção
pedra a pedra, né? Toda pedra é fundamental. Então, eu sempre costumo fazer essa referência porque, vez por outra, alguém diz, mas eu só fiz isso. Não só fez isso, você fez muita coisa. Senão, se não tivesse aquele detalhe, não teria o mesmo resultado. E essa construção é muito interessante porque a gente delega os capítulos inteiros até, ou parte dele, o de patologia, por exemplo, foi muito fragmentado porque, obviamente, várias patologias e a gente foi distribuindo e quando o resultado chega, a gente lê, relê, revisa, manda de volta e tal. Então, é uma construção muito detalhada para que a gente chegue a um resultado final. Mas, e por isso que o livro é nosso, eu nunca libero um capítulo sem o parecer final do autor, o texto, o pedaço de texto sem o parecer final do autor. Então, aquilo ali é, de fato, a cara do colaborador, a cara do colega, a cara do profissional que nos ajudou, e por isso, repito, não tem nenhum trabalho mais significativo do que o outro. O meu talvez seja só a coordenação, talvez o menos importante até, seja só a coordenação disso tudo, para que nós cheguemos a um denominador comum e que tenha qualidade, satisfaça, nos realize como profissionais. Perfeito, mas as duas coisas são importantes, né, Paulo? Porque nenhuma iniciativa vai a cabo se não tiver alguém que tenha ideia, que pense nas pessoas, que reúna essas pessoas. Então, o conjunto, ele requer todas essas questões, né? Bom, o professor Fábio agora pegou o gosto, né, pela interação com a nossa área. Como você vê, doutor Fábio, a questão da solicitação de exames por dentistas a uma clínica médica, né? Você já falou que muitas vezes, e deve vir de médicos também, né, sem dizer absolutamente nada dos pacientes. Mas, por exemplo, existe uma segurança na solicitação de ressonâncias? Quais são as outras situações ou patologias que mais chegam de exames de tomografia e ressonância solicitados por dentistas no serviço onde o senhor atua? Então, essa questão do problema em relação ao pedido sucinto infelizmente, uma coisa universal. Tanto com médicos como dentistas ainda acontecem. Eu fico semeando, às vezes até eu acho que no vazio, mas eu sempre tento estimular os colegas a me darem o mínimo de informações. Sempre que eu vou dar uma aula, que eu participo de uma sessão, de uma discussão, eu estimulo essa parte. Amigos, procurem botar pelo menos sucintamente o motivo do seu exame, o que você espera do seu exame, que quanto mais informação você der para o radiologista, mais informação ele vai lhe dar de volta. Quanto menos você der, menos você vai ter de volta. É uma troca. Não tem como. E nem sempre a gente consegue contato e consegue falar com o colega. Então, é ideal realmente que ele já preencha dessa forma. Em relação a tipos de exames, assim, o que é que mais chega de pedidos de bucomaxilos ou de dentista da maneira geral, lá existem, na verdade, eu trabalho em parceria com uma dentista que faz a parte odontológica e estomatologista também, a doutora Viviane Sarmento. Então, lá a gente divide os exames, boa parte dos exames que são CRO, vão para elas, e alguns direcionados vão para mim. Ressonância, só quem lauda sou eu. Então, essas TM são todas minhas. Tomografia a gente divide, tem alguns exames encaminhados para ela, e outros para mim também. Para mim, vem mais trauma e tumores. É o que mais eu tenho, além das disfunções de ATM, distúrbios internos articulares, em que a famosa DTM é o carro-chefe da ressonância. Em tomografia, basicamente traumas e tumores. E para a Viviane, muito exame para implante, o dental scan. É verdade. Tá ótimo, doutor Fábio. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens, né, que a gente tem no Instagram. Gostaria de fazer uma observação, para ser justo.
O professor Fábio é um dos colaboradores mais ativos que eu tenho. Quando eu peço uma coisa, a resposta é quase imediata. E a partir desse contato é que a gente já está construindo um monte de coisa junto. Mais ele do que eu só faço burilar o que ele me manda e manda de volta para a aprovação final para ele. Perfeito. Mas é muito bom trabalhar com o Fábio. O Fábio é, inclusive, pontual com relação a vou te dar uma resposta até tal dia, vai chegar, pode ter certeza disso. E você é o coordenador de livro perfeito, Paulo. Esse jeito baiano, tranquilo, né? É muito bom. Fernando está dizendo que essa obra realmente trouxe uma luz para a radiologia odontológica. Quais são os planos, Paulo, dos próximos? Eu tenho ainda algumas ideias na cabeça, né? Eu comecei há muito tempo. Fábio tem literatura desse tipo, mas a gente não tem literatura desse tipo nacional, né? Na medicina já tem, é anatomia seccional. Eu comecei há muito tempo um projeto de anatomia seccional na verdade, do ocioide para cima, para ficar mais limitado à nossa área. E conseguimos, eu e um pessoal aqui de Aracaju, da Federal de lá, pessoal da anatomia médica, e conseguimos e um professor daqui também de anatomia de cabeça e pescoço. Conseguimos peças maravilhosas, mas tivemos dificuldade de dar andamento a esse processo, porque em determinado momento, dependíamos de uma máquina melhor para cortar sem danificar a peça, né, com cortes mais finos e tal, no máximo de 1 centímetro. E esse projeto ficou pelo caminho em função dessas dificuldades. Mas ele não está morto, ele está em quarentena, é um termo até muito atual, e uma quarentena tão longa quanto a nossa que a gente está passando. Está em quarentena, mas eu pretendo reativar, já conversei com os outros professores, e pretendo reativar, e quem sabe será um próximo livro, fazendo a correlação da peça anatômica com a imagem de tomografia e com a imagem de ressonância também. Tem alguns livros na área médica, mas eu acho que ainda há espaço para uma coisa de qualidade. Com certeza, né, Paulo? Desde a graduação, que a gente tem uma dificuldade muito grande para que o estudante, que vai ser o futuro clínico ou especialista de outra área, né, possa se amparar para o pós-graduando que está começando a atuar nessa área, e mesmo para o clínico, para o radiologista que eventualmente, por exemplo, tem um contato menor com ressonância, o quanto isso é importante, né? Bom, nós estamos indo aqui para os 50 minutos dessa nossa conversa. Vejam como isso passa muito rápido, né? Eu tinha certeza que ia ser muito tranquilo, porque com vocês não tem como não ser tranquilo. Então, além de agradecer muitíssimo aos nossos 3 convidados dessa noite, em nome de toda a equipe da curadoria do CBC Team, também agradecer a alguns coautores desse livro que estiveram por aqui, mandar um abraço, vou falar 2 ou 3 nomes, porque senão vou esquecer: a professora Patrícia Mirabento, a professora Viviane, o professor Márcio Correia, né? Um abraço de parabéns a todos, né, pela obra. Silvia já colocou nos comentários
o card do oferecimento da Napoleão. Eu gostaria, então, de ir conduzindo para o fim da nossa conversa, pedindo que cada um dos nossos convidados fizesse as suas considerações finais e se despedisse. Professora Dalsa. Obrigada, professor. Como falei no início, eu estou muito honrada com esse convite, porque vindo de uma pessoa que tem tanta experiência nessa área, eu não tenho mais que estar agradecida com isto. E pena que na Venezuela seja difícil para nós adquirirmos este livro. Está sendo muito difícil para nós. Não sei se ele vai ser vendido em forma de e-book pela internet, não sei, acho que seria uma boa maneira de nós, não só nós aqui na Venezuela, eu acho que em vários lugares da América Latina temos dificuldades, sobretudo por causa da pandemia, mas eu estou feliz, muito agradecida, professor, que Deus lhe abençoe, e não deixe de comprar o livro, porque realmente é aquele livro que a gente deve ter do lado para a gente laudar. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Fábio, por favor. Agradecer a todos pelo convite, enfim, particularmente ao meu amigo Paulo Flores. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que, particularmente, lá de um grande mestre como é o Paulo, e uma pessoa de humildade, de uma simplicidade, assim, sem tamanho, e uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento e gosta de... É o capitão do nosso barco, enfim, nessa área. E ele reduziu a importância dele, mas sem um capitão, o barco não vai para lugar nenhum, amigo. Você pode ter uma equipe maravilhosa, se não tiver um bom técnico, não tem jogo. Essa equipe vai perder para todo mundo. Então tem que alguém conduzir esse barco, e você conduz muito bem, particularmente na parte de literatura, de publicação. Então espero que você continue se inspirando e nos atribuindo tarefas para a gente continuar produzindo. Então, obrigado a todos, uma boa noite. Espero que seja o primeiro encontro de vários que a gente venha a ter futuramente. Amém. Agradeço, Fábio, e eu gostaria de finalizar revelando uma grande frustração com relação a esse livro. Ele estava programado para ser lançado no congresso da ABRO, ou na jornada, o que fosse, o que ocorresse, e eu não consegui. Tivemos que divulgar via internet, mas eu gostaria que fosse lançado no nosso evento, né? Então, essa é uma grande frustração, mas, por outro lado, a gente se vira da forma que pode, e no momento é o que a gente pode fazer. São essas divulgações virtuais, mas, por outro lado, também a virtualidade nos proporciona reuniões com pessoas que a gente gosta, de forma que eu sou extremamente agradecido a todos vocês. Que bom, que ótimo, professor Paulo. Muito bom estar aqui com vocês nesse período que a gente quase não vê ninguém, né, pessoalmente, matar saudades, conhecer outras pessoas. Gostaria de deixar um convite para todos que nos assistem para seguir também o perfil da Alarid no Instagram, Alarid Oficial. Teremos grandes novidades nos últimos dias. A Alarid está sob a presidência da professora Margarita Son, do México, e que está com alguns planos que serão apresentados para todos. Então, nos acompanhem lá também, né, para que a gente possa ir compartilhando essas nossas atividades. Esta nossa conversa vai ficar gravada e vai também para o perfil do YouTube do CBC Team, ok? Muito obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Que agradeço. Tchau, boa noite.